Gente, como cristãos, temos o nosso Pai em comum e, portanto, todos nós somos irmãos em Cristo. E conforme Jesus falou, os nossos irmãos em Cristo são mais importantes e deveriam ser mais próximos a nós do que os nossos irmãos de sangue. Você sabia que Jesus falou isso? Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: "Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram." "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: "Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Oh, gente, já pensou que resposta que ele falou? Pense em todas as igrejas, em todas as pessoas que têm um ministério enorme para promover as famílias, quer dizer, as famílias de sangue, irmãos, mãe, filhos e essas coisas. Quando Jesus falou, não, a família da igreja é muito mais importante. Jesus negou os seus próprios irmãos e até a mãe dele, a mãe de sangue dele, para favorecer os irmãos dele na fé. Desculpa lá, mas isso deve ser uma das minhas passagens preferidas da Bíblia. Porque é muito controversial e fala da importância da unidade no reino de Deus. E quando você é como eu, né, sou a única pessoa da minha família de sangue que é crente, às vezes, tipo assim, eu sinto muito sozinha. Mas isso não é necessário, é tudo em vão. Por quê? Porque a minha família verdadeira, real mesmo, é você. Se você nasceu de novo, você é meu irmão, minha irmã em Cristo. Então eu quero fazer esse vídeo hoje porque eu quero falar sobre a nossa família, a minha família. E vamos nos unir em intercessão pelos nossos irmãos verdadeiros que estão sofrendo perseguição pela fé deles. Amém? Isso deveria nos importar muito, deveria nos preocupar muito, porque são irmãos de verdade. Então, para mim hoje, esse vídeo é muito importante, porque precisamos nos unir em intercessão, precisamos amar mais um ao outro, precisamos nos colocar diante de Deus em unidade. Lembra que isso é a última coisa pela qual Jesus orou quando ele estava aqui na terra, ele orou por unidade. Então hoje eu tenho os 10 países mais perigosos para cristãos, para nossa família, segundo a classificação da World Watch List da Open Doors. 10. Laos. A atitude do governo de Laos em relação aos cristãos é abertamente hostil. As autoridades de Laos, em conjunto com muita gente na sociedade de Laos, veem o cristianismo protestante como uma ameaça americana ao governo comunista. As igrejas cristãs lá não conseguem funcionar livremente e os cristãos são restringidos em suas funções familiares e comunitárias. Muitos fiéis de Laos sofrem pressões físicas e também emocionais para deixarem sua fé. Um exemplo é que em 2010, 29 cristãos foram mortos e pelo menos 20 foram presos e detidos sem julgamento, enquanto várias igrejas foram destruídas. 9. Uzbequistão. A pressão sobre os uzbeques cristãos aumentou no ano passado. O número de ataques a igrejas aumentou e multas por atividades religiosas ilegais excedem atualmente em 100 vezes o salário mínimo. Sentenças de prisão de curto prazo, ou seja, de 3 a 15 dias, são frequentemente aplicadas como punição por atividades religiosas cristãs. E o missionário batista Tova Hadarov, de 27 anos de idade, foi condenado a 10 anos de prisão por uma acusação provavelmente
forjada envolvendo drogas, mas um recurso está sendo preparado para sua libertação. Muitas igrejas perdem o seu registro e também outras perdem até os seus edifícios. É terrível lá, gente. Cristãos convertidos recentemente também sofrem com perdas de emprego, espancamentos, rejeição social e muitas vezes expulsão do seu lar familiar. 8. Iraque. Não se deixe enganar por todos os soldados americanos que estavam lá por tantos anos. A violência contra os cristãos no Iraque está aumentando, com um grande número de fiéis mortos e feridos. Os assassinatos de cristãos em Mosul durante a campanha eleitoral de março de 2010 levou muitos cristãos a fugir de suas aldeias e se instalarem nas planícies de Nínive. Ataques a igrejas e instituições cristãs têm aumentado e pelo menos 58 cristãos foram mortos em um ataque à bomba em uma igreja de Bagdá durante um culto noturno em outubro de 2010. 7. Iêmen. A religião oficial do Iêmen é o islamismo e a lei Sharia é a origem de todas as questões jurídicas. Os estrangeiros têm liberdade religiosa limitada, mas qualquer tipo de evangelização é estritamente proibido. Um exemplo é que vários trabalhadores estrangeiros foram deportados por discutir o cristianismo com muçulmanos que eram gente bem intencionada. Além disso, os iemenitas não têm permissão para abandonar o islamismo. Aqueles que se convertem ao cristianismo enfrentam perseguição de familiares, autoridades e grupos extremistas. Pior ainda, movimentos terroristas e separatistas deixaram o Iêmen muito instável recentemente. O trabalhador humanitário cristão Johannes Henschel e sua esposa Sabine e também seus filhos Lídia, Ana e Simon estiveram entre os 9 estrangeiros sequestrados na província de Sada, noroeste do Iêmen. 6. Maldivas. Todos os cristãos devem ser muçulmanos nas Maldivas, pois a lei Sharia proíbe a prática de qualquer religião que não seja o islamismo. Igrejas cristãs são proibidas e importar literatura cristã para o país é estritamente proibido. Novos regulamentos que regem a prática religiosa foram divulgados pelo governo e nesse tempo políticas mais rigorosas foram impostas a turistas depois que alguns foram descobertos com bíblias. Os poucos fiéis nativos das Maldivas estão isolados dos outros e são monitorados de muito pertinho pela polícia, autoridades religiosas e moradores locais também. 5. Somália. A Somália, enquanto país, está sem um governo central efetivo desde 1991. É perigoso para qualquer um morar lá, mas ser cristão é duplamente perigoso. Pelo menos 15 cristãos foram mortos pelos insurgentes islâmicos Al-Shabaab em 2009 e eles mataram pelo menos outros 8 cristãos em 2010. Assim, não surpreende que 1/4 dos cristãos já tenham fugido do país. Os poucos fiéis que restam lá são duramente perseguidos e precisam praticar sua fé em segredo para que não sejam assassinados na frente de seus filhos, como o cristão convertido Osman Abdullah Fatal. O Al-Shabaab assumiu o controle da maior parte do sul da Somália e possui o objetivo declarado de varrer o cristianismo de toda a Somália. No entanto, indicações recentes sugerem que eles podem estar perdendo popularidade. 4. A Arábia Saudita. Não existe liberdade religiosa no Reino Islâmico da Arábia Saudita. Cultos públicos que não sejam muçulmanos são absolutamente proibidos. E a conversão ao cristianismo é punível com a morte. A maioria dos cristãos de lá são trabalhadores estrangeiros
monitorados que podem cultuar de maneira privada em complexos estrangeiros isolados e mesmo assim, às vezes enfrentam dificuldades. Por exemplo, 12 cristãos filipinos e um padre foram detidos enquanto participavam de um culto em uma residência particular em outubro de 2010. Eles foram acusados verbalmente de blasfêmia contra o Islã e eles foram banidos pelo resto da vida da Arábia Saudita. Número 3. Afeganistão. Os cristãos assumidos do Afeganistão enfrentam pressão constante da família, sociedade e também agentes do governo. Os fiéis geralmente agem discretamente e nunca se reúnem em público. Em junho de 2010, o vice-secretário do parlamento pediu a execução de cristãos convertidos após ver batismos de cristãos afegãos em uma televisão afegã. Que horrível, gente. Como resultado, muitos cristãos se esconderam e, em agosto de 2010, o Talibã atirou e matou 10 membros de uma equipe médica cristã que vinha oferecendo tratamento. 2. Irã. Houve um forte aumento no número de cristãos presos no Irã em 2010. Embora alguns tenham sido soltos depois, a pressão sobre a igreja cristã continua muito alta lá. E muitos dos cerca de 45 mil fiéis de origem muçulmana vivem com medo de serem perseguidos pelo governo. Número 1. Coreia do Norte. A perseguição de cristãos na Coreia do Norte não tem igual. E ser um cristão lá é considerado um dos piores crimes possíveis. O dogma comunista da Coreia do Norte considera a religião um ópio do povo, exceto, é claro, se essa religião for o culto à personalidade do grande líder Kim Il-sung ou também do seu filho, o caro líder Kim Jong-il. Os cristãos norte-coreanos precisam esconder sua fé todo o tempo. E pais cristãos não podem ensinar sua fé aos seus filhos até que as crianças tenham idade suficiente para entender os perigos. E também, claro, para que os pais tenham a certeza de que os filhos não os entregarão às autoridades. Simplesmente ter uma Bíblia na Coreia do Norte é motivo de execução ou deportação para um cruel campo de trabalhos forçados, essencialmente um gulag. Nos últimos 10 anos, muitos cristãos têm sido presos, alguns executados publicamente, enquanto outros têm sido condenados a campos de trabalhos esforçados. E apesar dos riscos, a igreja cristã está crescendo lá. Estima-se que atualmente 400 fiéis cantam hinos silenciosos em porões apertados de prédios em ruínas. Por favor, lembre de interceder por essa gente e rogar ao nosso Papai no céu que Ele fortalece a fé deles. Amém? Gente, aqui tem um vídeo que eu fiz sobre as igrejas na Europa. Corra lá para assistir esse vídeo agora. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.